Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, alunos e alunas e a todos que simpatizaram com a escola dominical. Feito para te auxiliar com subsídios, sejam os subsídios doutrinários, teológicos, subsídios sociais, históricos, arqueológicos, qualquer subsídios que pudermos disponibilizar aqui no canal para ajudar o professor e a professora no seu plano de aula, assim estaremos fazendo sempre aqui no canal. O objetivo é exatamente este: descomplicar, explicar, facilitar o trabalho do professor, além de tentar enriquecê-lo com subsídios e deixar cada vez os alunos com este gosto e esta vontade de estar na escola dominical para aprender, porque sabe que as aulas são interessantes, precisas e necessárias. Então assim, este é o nosso intuito com o canal EBD em Ação. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Nós temos 3.000 inscritos no canal e esses inscritos assistem aos vídeos, comentam, divulgam, compartilham, dão um likezinho. E eu te agradeço pelos teus comentários, te agradeço pela sua participação, te agradeço pelo seu compartilhamento. E você que está acessando o canal pela primeira vez e não é um inscrito, eu convido-te a inscrever-se. Venha, inscreva-se. No seu lado direito aí tem uma tarjazinha vermelha com letras brancas escrita inscreva-se. Você clica nele e já se torna um inscrito. Depois disso você pode assistir os vídeos. Assistindo os vídeos e gostando, você dá um likezinho, um joinha dizendo gostei, gostei. E gostando você pode comentar, perguntar. E eu sempre que posso estou respondendo os comentários dos inscritos ali no canal. Você ativa o sininho também no seu lado direito, tem um sininho, você ativando ele, você é notificado de vídeos novos. Toda vez que postarmos um vídeo novo aqui, vai receber uma notificaçãozinha, como se alguém estivesse dizendo, corre lá para o canal EBD em Ação que tem um vídeo novo. Toda semana postamos os vídeos, tanto das lições dos adultos, quanto das lições dos jovens. Então você pode assistir e acessar. E estas lições, os trimestres passados, eles estão disponibilizados através de playlists, que são pastazinhas, que cada pasta está o trimestre inteiro. Então você acesse o canal e veja qual trimestre de 2018 você quer assistir, se é dos jovens, se é dos adultos, você pode assistir os vídeos que já foram gravados, estão guardados ali. Assistindo você compartilha, faça bom uso, porque esta ferramenta é exatamente para você. A lição 3 está datada do dia 21 de abril de 2019 com o título de Entrando no Tabernáculo, o Pátio, cujo textuário está em João 10:9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. E a verdade prática, para entrar à presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus. Então a terceira lição, ela vem mostrando exatamente esta importância, fazendo um paralelo com o tabernáculo e a nossa caminhada espiritual. No tabernáculo, as pessoas, para ter acesso aos utensílios que estavam dentro do tabernáculo, tinham que entrar por uma porta. Era uma única porta de entrada, com 4 colunas. E esta porta dava acesso ao lado externo, e esta porta dava acesso ao lado interno do tabernáculo, onde as pessoas, quando entravam por esta porta principal, no pátio, já deparava-se com o altar de holocausto, que é o tema da próxima lição. Se ele andasse mais um pouquinho para frente, ele se encontrava com a pia de cobre, que também é um tema de estudo. Depois tinha o tabernáculo propriamente dito, ele saía do pátio e já tinha que entrar por uma porta no tabernáculo. E no primeiro repartimento, era chamado de lugar santo, ele se encontrava com 3 utensílios. Do seu lado esquerdo, o candelabro, candeeiro, o castiçal, são tudo a mesma coisa. Do seu lado direito, a mesa dos pães da preposição. E à sua frente, antes da separação do próximo ambiente, tinha um véu, onde ficava o altar de incenso. Esses 3 utensílios, esses 3 móveis, ficavam em um repartimento chamado santo, lugar santo.
Depois da cortina, tinha o segundo ambiente, que era o lugar santíssimo, onde tinha só um utensílio, que era a Arca da Aliança. E a gente vai estudar. Nós estaremos estudando posteriormente sobre cada um e o significado de cada um deles nas nossas vidas atuais. Mas a lição de hoje fala sobre o pátio, a porta, a cortina, esse ambiente externo onde era o primeiro acesso. O que significa isso? Quais as características? Por que temos que voltar para o Antigo Testamento e estar estudando utensílios antigos, relatos antigos? O que isso tem a ver? Qual o contexto da nossa vida espiritual, da nossa caminhada espiritual com essas coisas do tabernáculo? O que o tabernáculo representa na minha vida, ou sobre a vida da igreja, ou sobre a vida de Cristo? Porque o tabernáculo pode ser estudado sobre o âmbito da minha vida em particular, ou o tabernáculo pode ser estudado sobre a perspectiva da igreja, ou o tabernáculo pode ser estudado olhando para Cristo, fazendo um paralelo com a vida de Cristo. Quais as importâncias disso? Por que temos que estudar? Por que temos que nos reportar ao Antigo Testamento e não ficar simplesmente com o Novo Testamento? Não é uma nova aliança? Então, se a Antiga Aliança ela é uma sombra, se ela é uma figura, se ela é uma representação, nada melhor para entender a aliança nova, o Novo Testamento, de uma maneira clara e evidente, sem antes descobrir o significado, os caminhos pelos quais chegamos na atualidade. Então, este é o objetivo de estudar o tabernáculo. É exatamente para compreender melhor a nova aliança, para compreender melhor a nossa relação com Deus, ou a relação da igreja com Cristo, ou a relação de Cristo, de Deus, com a nossa vida cristã. Então a lição ela vem explicando sobre a construção do tabernáculo. No primeiro tópico, o pátio entre as tribos de Israel, as montagens provisórias do tabernáculo, a posição do pátio do tabernáculo, como também a posição do exército, como que cada um se posicionava diante do tabernáculo ou ao redor do tabernáculo. Na verdade, tinha normas para se posicionar diante do tabernáculo. As tribos eram ordenadas, era uma coisa muito planejada por Deus, dada para Moisés. E Moisés deu ao povo que executou esta ordem de eles se posicionarem de acordo com a quantidade de pessoas de cada tribo, de acordo com a ordem de Moisés, de acordo com o que Deus havia estabelecido. Então são fatos que não eram aleatórios. Não significava que cada um poderia chegar e armar sua tenda com a sua família em qualquer lugar que eles escolhessem. Não, os lugares foram escolhidos por Deus e ordenado a Moisés, que repassou ao povo, que colocou em prática essa ordem, executaram a ordem divina, se posicionando de acordo com aquilo que Deus havia ordenado. E na lição nós temos algumas posições desses exércitos, dizendo que de frente para a porta principal de acesso ao tabernáculo, os exércitos de Judá, Issacar e Zebulon, que juntos somavam 186.400 homens. Então eles tinham uma posição, era da frente principal. 3 tribos escolhidas para ocupar essa posição. Nós já falamos em slides posteriores que você pode ter acesso, eu mostro isso no slide. Aos fundos do oeste para o ocidente, a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim com 108.100 homens. Então já a posição deles também estabelecida juntamente com todos os seus componentes de cada tribo. E ao norte estava Naftali, Dan e Azer, com 156.600 homens, do lado norte do tabernáculo daquela região. E ao sul, a tribo de Ruben, Simeão e Gade, com 151.450 homens. Ao todo era 603.550 homens, acima de 20 anos, para cima, posicionado em volta do tabernáculo, conforme a ordem estipulada por Deus. Para você ter um entendimento melhor, mais didático, eu mostro agora essa aula do pátio, do átrio, com os slides, porque daí eu vou mostrando e vou explicando para você ter um raciocínio mais lógico e ficar mais claro a sua compreensão, porque aqui de fato são as questões de arquitetura e construção. Então não tem como vivenciar ou entender de fato uma arquitetura e construção simplesmente lendo os textos e imaginando, mas quando você pega uma figura
e começa a explicá-las para que os alunos tenham um entendimento melhor e a forma didática ela se torna eficiente dessa forma. Por isso que eu gravei os slides para que o seu entendimento seja mais adequado em relação às explicações do tabernáculo. Acompanhe a seguir os slides das aulas sobre o pátio. A lição 3 fala sobre o átrio, então nós vamos começar a introduzir o estudo do tabernáculo a partir do átrio. Vejamos no estudo de hoje sobre o átrio. O átrio era o local mais exterior do tabernáculo. Era totalmente descoberto e compunha-se de 3 elementos, que era a porta de entrada, como nós vemos aqui, o altar dos holocaustos mais próximo e a pia. Então esses eram os 3 elementos que compunham o átrio. Isso significa que quem está ali, e a maioria dos crentes ainda estão no átrio, está exposto às intempéries do tempo. Nós vivemos, quem estava no átrio estava expostos ao calor, exposto ao sol, à chuva, ao vento, à areia e uma série de outras coisas. Então, na nossa caminhada, nós estamos nesse mundo ainda. E as intempéries da vida, as tribulações que produzem a paciência que produz a experiência produz a esperança, e sucessivamente. Então, essa é a nossa simbolização diante do átrio. O átrio era um cercado de cortinas de linho branco torcido, com cerca de 50 metros de comprimento. Olha só, cada parte do átrio dava 50 metros aproximadamente. Largura de 25 e 2,5 metros a sua altura. Suspensa por 60 colunas que formavam todo o átrio, as 60 colunas, 20 de cada lado e 10 nas extremidades da frente e atrás, separados entre si por 2,5 metros, cada de uma coluna a outra 2,5 metros, e entre elas as cortinas eram colocadas ali. As colunas eram de bronze ou cobre, assentada em bases de bronze. As cortinas estavam presas às colunas por meio de ganchos de prata que se encaixavam sobre filetes ou cintas de prata nas colunas. Cordas e pregos de bronze mantinham as cortinas esticadas. Então nós observamos aqui algumas cordas que mantinham as colunas em pé e as cortinas esticadas. Elas não estavam flácidas nem mole, mas esticadas, como podemos ver aqui nas figuras. Na extremidade oriental havia um espaço aberto de 10 metros que servia de entrada, fechado por uma cortina de tapeçaria bordada, feita de material semelhante ao da cobertura da entrada do próprio santuário. Diante das cortinas brancas que nós podemos observar aqui, a altura dela eram 2,5 metros. Impossível dos homens, das pessoas olharem além da cortina. A única coisa que eles poderiam ver, as visões, poderiam enxergar, era simplesmente a cortina branca. Não poderiam enxergar além daquilo. Isso significa isso significa o que Jesus disse. Na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, significando que para as pessoas ter acesso às coisas lá dentro, eles precisavam passar pelo altar do holocausto, que simbolizava a cruz, e ter o encontro com a bacia de água, que simboliza a palavra, e assim eles iam tendo acesso ao Santo dos Santos até aproximar-se da presença de Deus na arca. Então, na vida espiritual também é assim. Nós, se quisermos comunhão com Deus, temos que passar pela cruz. Se quisermos comunhão com Deus, temos que ter o entendimento da palavra. Se quisermos ter comunhão com Deus, precisamos aprender a adorar, a servir e uma série de coisas. O primeiro ponto é aceitar a Cristo para entender sobre o reino de Deus, a vontade de Deus e a vida e a maturidade cristã. As cortinas deveriam ser de cor branca porque fala da santidade de Deus, a pureza de Deus. O branco é símbolo da pureza, a brancura, de alvura, como a própria Bíblia diz, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlates, se tornarão branco como a lã. Então o branco ele é símbolo da pureza, da santidade, da separação de Deus, simbolizando que ao aproximar-nos de Deus, nós vamos deixando essa vida de pecaminosidade, vidas de obras da carne, de imundície, e todos os pensamentos que vêm arraigados na vida humana, eles serão santificados pela palavra, como Jesus disse. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso a bacia de cobre estava ali logo em seguida ao altar de holocaustos, dizendo que logo após a cruz nós devemos ter afinidade com a palavra de Deus, compreendê-la e olharmos nela como espelho, assim como a bacia de cobre tinha o bronze polido e refletia a imagem das pessoas
água para saber onde estava a sujeira do trabalho, para ser limpa através da água. A Bíblia ela reflete também os nossos erros, nós aprendemos com ela a limpar-nos através dela e se tornar cristãos melhores e puros. Quando o povo entrava dentro do átrio, eles poderiam ver os objetos que estavam ali, o altar de holocausto, a bacia de cobre, mas não tinham acesso ao Santo dos Santos. Eles não poderiam ver ali, porque nenhum objeto poderia ser adorado. Simplesmente a adoração era referente a Cristo Jesus, nosso Senhor, ou nesse período do Antigo Testamento, a Jeová, o Senhor. Claro que quando eles olhavam a cortina, eles não viam nada de diferentes, além de uma cortina branca cercando. Ou quando as outras nações subiam nos montes para contemplar de cima dos montes o arraial do povo de Israel e a tenda da congregação, ou tabernáculo, eles observavam que ela não tinha beleza nenhuma, porque as peles de cabras cobriam, eram as últimas cortinas que eram postas, eram as peles de cabra de cor acinzentada. Então o que eles viam ali era isso. De cima, olhando, era um povo cercando uma tenda coberta de pele de cabra que não tinha beleza nenhuma. Agora, dentro do tabernáculo que estava a beleza do tabernáculo. Todas as paredes do tabernáculo eram revestidas de ouro e polidas, e o brilho da luz do candelabro refletia todo o tabernáculo. E quando olhavam para cima, viam as cortinas que faziam o teto do tabernáculo muito lindas, avermelhadas e etc. Isto tem simbolismo em Isaías 53, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Todavia ele era o Filho de Deus, tinha tudo de bom e de bem para a nossa vida. Assim também quando as pessoas olham para nós como cristãos, dizendo que nós somos salvos, somos filhos de Deus, eles não vêem nada de extraordinário, vão dizer, eles são comedores de feijão como nós somos, têm as mesmas prerrogativas que nós temos. Qual que é a diferença? A diferença é a beleza interior. Nós temos o Espírito de Deus. Esta é a diferença. Jesus Cristo disse, eu vou, mas enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Aqui nós observamos a porta do tabernáculo. Era o único acesso ao tabernáculo, era a porta. Então, para ter acesso a tudo no tabernáculo, tanto os sacerdotes, eles entravam aqui por esta porta, né, que tinham 4 colunas e formavam uma entrada só com 4 colunas, 4 vagas, e essas cortinas que eram de uma coluna a outra eram diversas as cores. Primeiramente, vamos dizer que só tinha essa porta. Então, Cristo ele é a porta para a salvação. Quer dizer, a porta, o artigo A define, artigo definido, define quem é a porta. Quando Jesus fala, eu sou a verdade, o artigo A define quem é a verdade. Não muitas verdades, ou as verdades, ou uma verdade relativa, mas a verdade absoluta. Então é a única entrada, o único caminho é Cristo, só por ele nós temos acesso a Deus. Quando as pessoas entravam dentro do átrio, eles não poderiam ultrapassar o altar de holocausto. Eles vinham até o sacerdote no altar de holocausto, ofereciam o seu sacrifício ali e voltavam. E sob pena de morte, os que ultrapassavam deveriam ser penalizados. Por que isso? Porque eles só chegavam até o altar. Isso significa que ainda não estava aberto o caminho para a presença de Deus. Todas estas barreiras foram derrubadas por Cristo. Pode observar que só o sacerdote tinha acesso a Deus. As demais pessoas talvez ficassem até imaginando como seria falar com Deus, como seria conversar com Deus, dialogar com Deus, levar as demandas para Deus. Qual que era este sentimento? Qual seria o sentimento de conversar com Deus, sentir Deus, dialogar, ouvi-lo, adorá-lo, louvá-lo? Mas esta barreira foi quebrada. A cortina que dividia, ela foi rasgada. E hoje todos nós, você e eu e todos que estão assistindo esse vídeo, têm acesso, sim, se quisermos, pela cruz, chegar diante de Deus e conversar com Ele. Hoje não temos mais profetas de estimação e nem profetas de instituição, que para ter acesso a alguma coisa, alguma resposta, consultar o profeta fulano de tal ou a profeta fulano de tal. Não. Cada um de nós podemos chegar diante de Deus. Cada um que quiser conversar, dialogar, ouvir Deus, entender, sentir a Deus, a presença dele, cada um de nós podemos, porque cada um de nós somos sacerdotes, fomos constituídos como sacerdotes. O nosso saber vai que nós somos sacerdócio de Deus.
A igreja é. Dentro do átrio estavam colocadas duas peças, que era o altar de holocausto e a bacia de cobre, dentro do cercado, dentro dos muros. Então, o altar de holocausto, no qual se sacrificavam todas as ofertas queimadas, não somente a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, mas outros tipos de oferta também eram oferecidas no altar de holocausto. E a bacia para a purificação dos sacerdotes. Antes de entrarem no lugar santo, a fim de prestarem o seu serviço, os sacerdotes se lavavam na bacia de cobre com a água. Agora vamos observar os materiais do átrio e do tabernáculo. Por exemplo, a madeira. A madeira de acácia era uma madeira rústica, uma madeira com nós, uma madeira conoda, uma madeira ruim de trabalhar e dura, porque ela simboliza a natureza humana que precisa ser trabalhada, a humanidade do homem. O homem pecou e ele ficou como fosse uma madeira de acácia, cheio de casca, cheio de nós, quer dizer, os pecados, os costumes, os hábitos. Agora, essas madeiras eram trabalhadas pelo pessoal de Bezalel e Aholiabe, elas eram decascadas, cortadas, planadas, lixadas, preparada para receber o revestimento de ouro. Então na serraria de Jeová também é assim, nós viemos para Jesus e a espada, a serraria, os pastores, os doutores, os profetas, os mestres, como diz o apóstolo Paulo, foi dado por Cristo, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos através da palavra. Então eles vão aplicando na nossa vida, tirando as cascas, os nós do pecado, a arrogância, a inveja, a amargura, tudo que vem conosco na nossa humanidade do mundo, que foi arraigada, ela deve ser limpada até se tornarmos um objeto bonito e receber o ouro que simboliza a glória de Deus, receber a presença de Deus na nossa vida. Todos os materiais que foram trabalhados no tabernáculo, eles merecem destaques. Por exemplo, o ouro. O que simboliza o ouro? Por que Deus pede ouro para revestir todos os utensílios, quase todos eles revestidos de ouro? O ouro ele tem símbolo da presença de Deus. O ouro é símbolo da realeza. Os reis tinham muitos e muitos ouros e muitas riquezas. Então Cristo é rei e ele tem essa riqueza, o rei dos reis, senhor dos senhores. O ouro é símbolo da glória de Deus. Então, quando trabalha-se o ouro no tabernáculo, está mostrando exatamente o que? A vontade de Deus, a glória de Deus presente entre as pessoas. Era o material mais precioso usado no tabernáculo. Foi usado para recobrir a mesa dos pães, o altar de incenso, a arca e a arca e as 5 colunas que sustentavam as cortinas da entrada. De ouro maciço era o castiçal, o propiciatório e os 2 querubins. Simboliza a glória de Deus, sua realeza, sua divindade, aonde Cristo está presente. Aí está exatamente a presença dele em nosso meio. O linho branco, fala-nos da pureza de Cristo, como nós já falamos, a santidade, a alvura, a pureza, a santidade de Deus. Então ali estava presente em muitos lugares o linho branco, simbolizando a pureza de Deus, a santidade de Deus. O cobre era revestido, era usado para revestir as colunas dos pátios, a base, a pia, os cravos, os pregos, os cobre, era metal. Este metal fala-nos de juízo e julgamento do pecado, quer dizer que Deus vai julgando o pecado, vai tirando, vai aperfeiçoando as pessoas. Quando o apóstolo João viu Jesus, ele teve a visão de Jesus, ele disse que os seus pés como latão reluzente, que é o símbolo do cobre, símbolo da justiça, símbolo do julgamento contra o pecado. Então o altar de holocausto era de bronze, quer dizer, vai julgar os pecados, queimar esses pecados, perdoar os pecados e trazer a glória de Deus para a vida das pessoas. A prata, que também era usada no tabernáculo, na sustentação das cortinas, nos capitéis, na base, ele é símbolo do resgate, a redenção pelo sangue de Jesus. Pode observar que José, como símbolo de Cristo, foi vendido por 30 moedas de prata. Judas vendeu Cristo por 30 moedas de prata, quer dizer, o resgate, resgatando. Então, quando a prata apresenta, ela aparece, ela é o símbolo do resgate. Quer dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou do pecado. É o símbolo do perdão, é o símbolo da redenção. A prata tem esse significado no tabernáculo. A porta do pátio, ela tem 4 material. A porta do pátio, ela tem 4 cores nas cortinas estipuladas. Além de ser 4 colunas, uma entrada só, mas com 4 colunas, simbolizando os 4 evangelhos. É um evangelho só, aliás, o evangelho de nosso Jesus Cristo, mas segundo Mateus, segundo Marcos, segundo João, segundo Lucas.
Então, as 4 colunas, símbolo dos 4 evangelhos, e as cores relativas a cada um deles. Por exemplo, nós temos a púrpura, que estava na cortina de entrada, o carmesim estava na cortina de entrada, o branco e o azul que estava na cortina de entrada. A púrpura, ela é símbolo de Mateus, porque Mateus apresenta Jesus Cristo como rei dos judeus, e os reis usavam a púrpura. Vestimentas toda de púrpura, caríssima. Os reis tinham essa condição. Então, essa cor de púrpura, ela simboliza Jesus Cristo, o rei dos judeus, ou o rei dos reis, porque ele é rei de fato. Então, a cor que está relacionada a ela é Mateus. O carmesim, que era símbolo dos escravos, símbolo do sangue, símbolo do sofrimento, ele está representado em Marcos, porque Marcos apresenta Jesus como servo. E os servos, eles não tinham roupas bonitas, eles tinham uma vestimenta só. E os servos não poderiam andar calçados, não tinham retribuições. E Jesus aparece em Marcos servindo aos discípulos. Ele veio para servir as pessoas. Ele se tornou escravo por nós, servo, servindo as pessoas. João também ele mostra isso quando Jesus Cristo ele tirou a túnica, assim, justo como a toalha, foi lavar os pés dos discípulos, que era uma atitude de escravos. E Pedro ficou escandalizado porque Jesus estava fazendo uma ação de escravo e disse que ele não iria lavar os seus pés. Jesus falou assim: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Aí Pedro exagera e diz: então banha geral porque eu quero essa parte contigo. Então observe que era papel do escravo fazer isso. Jesus está fazendo o papel do escravo. Depois ele dá lições. Entenderam o que eu vos fiz? Ninguém entendeu. Ele disse: vocês não me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. Então, se eu, como Senhor e Mestre, fiz o trabalho de um escravo para servir vocês, para que vocês estejam aliviados, porque esse era o trabalho do escravo nesse período, receber as pessoas, lavar os pés, massagear, para eles se sentirem aliviados, porque andavam 50 quilômetros, 100 quilômetros, vinham de longa distância por não haver transporte como tem na atualidade. Então era essa receptividade, fazer as pessoas se sentirem bem. Jesus fez isso, fazer as pessoas se sentirem bem, como disse João. Jesus andou fazendo bem. Se fosse relatar, não haveria livros na época. E ele disse isso: se eu, sendo Senhor e Mestre, fiz bem o trabalho, desenvolver o trabalho para que vocês se sintam aliviados, imagine vocês que não são o Senhor e Mestre, o que deve fazer para a igreja se sentir bem? Então ele foi servo. Então aí depois vem essas questões para a igreja do diácono, diaconia ou serviço. Qual que é o nosso serviço para o próximo se sentir bem? É a cor que está relacionada com o servo, que é o carmesim. O branco, também na cortina, representa o Evangelho de Lucas, porque Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, e Lucas escreve para os gregos. Os gregos estão buscando o homem perfeito. Lembra que os filósofos usavam aquelas vestes brancas simbolizando a pureza. Eles estavam em busca da perfeição, do homem perfeito, e Lucas é como se estivesse apresentando: encontrei o homem perfeito, encontrei a Jesus Cristo. Porque todos os testemunhos ali dizem que ele era perfeito, dizem que ele era justo. A mulher de Pilato disse: olha, cuidado com o sangue desse justo, chama ele de justo, porque muito sofri, tive um sonho muito sofri pelo sangue desse justo. Observamos que o próprio sacerdote, na morte de Cristo, disse: realmente este homem era justo, porque quando ele morre o céu estremeceu, o sol escureceu, houve terremoto, o vento, e então ele diz: realmente esse homem era justo. E diversos outros testemunhos apresentando Jesus como justo, como, por exemplo, eles buscavam ocasião para encontrar uma falha em Jesus e não encontravam nenhuma falha. Foram necessários levantar falsas testemunhas para poder acusá-lo, porque não havia prerrogativa de injustiça em Jesus. Então ele é símbolo do branco, da pureza, sem pecado, como disse o escritor aos Hebreus, que não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas necessidades, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Quer dizer, é branco, é limpo. É essa a perspectiva do Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, escrito para os romanos, porque os romanos dominavam o mundo e buscavam o país que servisse com servidão. Então Marcos apresenta alguém que serve com exatidão, que é servo de verdade, é Cristo. E Mateus escreve para os judeus, mostrando que Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora o Evangelho de João, que está simbolizado na cor azul. Por que o Evangelho de João está simbolizado na cor azul? Porque João apresenta Jesus Cristo como Deus. Ele não tenta provar, ele mostra que ele é Deus.
Pode observar que ele já começa o evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então já não tem a genealogia, já não tem a perspectiva, mas sim falando de Jesus como Deus. E a estampa, a cor azul é símbolo da estampa do céu. Você olha para o céu e vê o azul, porque as vistas não conseguem enxergar além. Então observamos o horizonte azul, que é a estampa do céu. Então o azul simboliza o evangelho de João, porque João está mostrando que Jesus Cristo veio de cima, veio do azul, veio do céu, ele é divino. E a igreja recebe ele assim como alguém divino e ele transforma a vida daqueles que acreditam na sua divindade. Como vocês observaram aí nos slides, as explicações das cores, o branco, a pureza, as colunas, 4 colunas representando os 4 evangelhos e as cores que estão relacionadas com as cortinas das entradas, respectivamente com os evangelhos, todos explicados aí nos slides. Então você pode levar isso para a sala de aula, professor e professora, mostrar isso para os alunos que realmente, de fato, esta é a representação, este é o significado. Entendemos melhor, né, o evangelho hoje, a vida de Cristo, entendemos melhor a intenção de Deus em mostrar para o seu povo a clareza do evangelho, a clareza da salvação e os objetivos que ele tem para com o seu povo de estarmos juntos, estar presente, porque a caminhada do tabernáculo ela levava para ambientes até chegar ao último estágio, que era na Arca da Aliança, onde estava a presença de Deus. Este era o significado de todas essas questões, a presença de Deus na nossa vida. Tudo que Deus faz, Ele quer que o homem se aproxima dEle, Ele busca e traz novamente o homem para estar em comunhão com Ele, brilhando através de Cristo, brilhando através da luz. A comunhão, Cristo sempre teve essa intenção. Deus sempre teve isso em mente, o projeto dele, viver com os homens, estar conversando, dialogando, a koinonia. Por isso que ele disse para João, né? Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Essa é a intenção de Deus, habitar com a sua criatura. E nós habitarmos com ele, ter essa comunhão perfeita de ver Deus como que ele é. Então, professor e professora, você pode levar isso para a sala de aula, abrir a mente dos alunos, explicar para ele qual a intenção de Deus, a proposta de Deus, o plano divino de Deus através dos séculos, que é esta comunhão, que é esta vivência para sempre com Deus, que o homem não foi feito para viver distante do seu Deus, que a felicidade completa é Deus habitando em nossa vida, que a paz perfeita é através de Deus, que é o príncipe da paz. Então, quando nós temos todas essas questões solucionadas, os pecados perdoados, o entendimento aberto, a vontade de Deus executada na nossa vida, Ele morando na nossa vida, então o cristão é feliz de fato, temos a esperança de fato e somos completos somente aí com Cristo, porque o homem foi feito para viver em termos de comunhão, santificação junto com o seu próprio Deus. É aqui que é a realização de Deus dos seus planos para a nossa vida e é aqui que o homem é realizado com Deus na sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, professor e professora, que você tenha uma aula maravilhosa.